E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatônico. E hoje, galera, eu vou comentar com vocês um lance que é o seguinte. Tem um vídeo do PewDiePie que tá fazendo um certo barulho na gringa, né? Eu vi vários criadores comentando sobre esse vídeo do PewDiePie, principalmente canais gringos, né? E imagino que no Brasil também, que é sobre o PewDiePie ter instalado Linux. E eu sei que parece uma coisa boba, né, galera? Mas isso tá fazendo muito barulho e vocês vão entender o porquê. Bom, vocês sabem, né, galera? A maioria das pessoas usa Windows, né? E tem algumas pessoas que usam Linux, né? Que é o concorrente do Windows. Imagino que vocês já sabem disso, né? Que é o sistema operacional aí. E de uma forma geral, né, galera? O Windows, ele sempre dominou tudo, né? Pelo menos da forma que eu enxergo, a esmagadora maioria dos usuários usa o Windows. Porém, olha só, nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, o pessoal tem ficado bastante incomodado com o Windows e como a Microsoft trata o Windows e tal, e sobre como a experiência Windows, ela tem ficado mais complicada ao longo dos últimos anos, né, galera? E o principal problema do Windows, né, é o bloat software, né, que a galera fala bastante, que tem incomodado muitas pessoas, né? O Windows sempre, agora ele tá vindo com um monte de coisa, tentando te sugerir um monte de coisa, né? E o pessoal tem ficado incomodado com isso aí. Então, se você vai instalar o Windows, você tem que ficar tirando todas essas coisas, né? Ou simplesmente, se você é um usuário que não é tão avançado, você simplesmente convive com esse monte de coisa aí que vem no Windows, né? O Linux, ele nunca conseguiu alcançar o povão. Mas eu acho que o maior problema do Linux, e o motivo pelo qual ele não consegue atingir a galera assim, é mais por causa dos games, né? Pra mim, tem uma série de fatores pelo qual não experimentei o Linux ainda, né? Talvez oportunidade, sei lá. Mas enfim, games, né? Pra você rodar games no Linux, pelo que eu escuto do pessoal aí, precisa de alguns ajustes, né? Porque muitos jogos basicamente não tem versão pra Linux, né? Mas enfim. Só que assim, a Microsoft, ela tá forçando a barra ultimamente. E assim, o Linux, né, galera, ele também tem várias opções, as distros, né, que o pessoal fala. E acho que muita gente também acaba ficando meio confusa, né? Pô, qual que vai começar? Eu ouço falar aí que a Mint e a Ubuntu, né, são as boas pra começar e tal. E eu acho que esse é um problema também. As pessoas tentar testar o Windows, o Linux, e falam, nossa, tem essa monte de opção, qual será que é melhor pra mim? E aí acaba ficando meio perdida, né? Só que aí o PewDiePie agora, antes, né, primeiro o pessoal começou a perceber que o PC dele não tava rodando Windows, tava rodando Linux. Então muita gente já tava comentando isso. Nossa, o PewDiePie mudou pro Linux, né? Então já tinha uma galera comentando sobre isso, porque o PewDiePie é um criador muito grande e influente da gringa, então se ele faz alguma coisa, acaba fazendo barulho, né? Ele é um criador, assim, que tem uma fanbase gigante, né, galera? Só que aí, agora, galera, ele fez um vídeo sobre Linux de 20 minutos. E assim, galera, em 20 minutos, ele basicamente destrinchou, ele explorou o Linux de uma forma muito absurda que deixou a galera meio impressionada, tá? E assim, dá pra dizer que pra esse vídeo dele aqui ele vai influenciar uma galera aí pro Linux. Ele realmente vai trazer muita gente pro Linux, porque o vídeo é um incentivo muito forte às pessoas irem pro Linux e tal. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Se você entende inglês, assiste o vídeo do PewDiePie, porque ele é muito bom, tá, galera? Assim, é excelente o vídeo dele sobre Linux. E o pessoal ficou meio atônito, porque o que acontece? O PewDiePie, né, galera, ele é um criador meio da zoeira, né? Ele faz conteúdo engraçadão e tal, né? Então todo mundo achou que ele ia fazer um vídeo zoeira sobre o Linux, experimentando. E o cara foi lá e destrinchou o negócio. Ele começa o vídeo falando que ele não é o cara da tecnologia e tal. E ele basicamente fez um vídeo de um cara que, não vou dizer que entende de Linux, mas ele fez muita coisa assim de um usuário um pouco mais avançado, vou falar dessa forma, né? Não é um usuário comum, né? Então o pessoal ficou, caramba, mano. E ele explica, eu vou dar um exemplo das coisas que ele explicou aqui. Por exemplo, ele explica como que o Linux facilitou a vida dele para procurar arquivos, né? Ele explica sobre como ele tem controle agora sobre o sistema operacional e como ele meio que sentia que ele não tinha muito controle no Windows, né, e tal. Sobre como ele tipo assim, se você é um usuário mais avançado, você consegue controlar muitas coisas no Linux, a velocidade que ele tá fazendo, ele tá ligando o computador, né? Como que ele consegue controlar isso? Mano, é sério, o cara mexeu em umas coisas assim absurdas, né? Sobre o computador ligando e tal. E foi um vídeo, galera, que ele fala de uma forma muito intuitiva, né? Ele pega algo complicado, que possa ser complicado, dá uma mastigada absurda e entrega. Mano, simplesmente o cara fez um vídeo absurdo, né? E assim, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Ele vai influenciar muita gente. E aí, né, galera, pra fechar com chave de ouro, no vídeo ele mostra ele pegando o notebook mais antigo dele. Nossa. O notebook ele não gostava de usar. Ele fala assim que era incômodo, chato mexer naquele notebook. Então ele resolveu, né,
né, testar algumas coisas ali, pegar aquele notebook e instalar aquela versão que ele chama de Arch Linux, né, que é a mais complicada, acho que é alguma coisa assim. Se eu falar bobagem, tá, galera, vocês me corrijam, tá, que eu nunca instalo Linux. E galera, olha só, ele basicamente destrincha o Arch Linux, ele faz uma personalização que fica um negócio absurdo. O computador dele vira um negócio ali, mano, muito louco. E assim, galera, ficou muito foda, mano, o computador dele, né? Ele usando o OBS ali, né, mostrando como é que usa e tal. Ele com essa temática nuclear no computador dele que ficou, mano, ficou sensacional, galera. Ficou bonito demais o computador dele. Então ele fala assim que agora esse novo PC dele ficou divertido, a forma que ele mexe nas pastas e tal. Ele falou, pô, agora eu gosto de mexer nesse PC. Ele também explica no vídeo que um dos motivos pelo qual ele não tinha testado o Linux, né? Ele fala assim que um dos motivos que ele foi pro Linux é que antes não tinha como jogar, quer dizer, tinha como jogar, mas era complicado. Jogar games no Linux era uma coisa difícil. Hoje as coisas mudaram, né? E ele fala lá que jogar jogos, games no Linux ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo do que era antes, né? E ele explica também que a Valve, ela tem dado muito suporte para Linux, porque tem o SteamOS que roda no Linux. É uma coisa assim, né, galera? Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam. E assim, galera, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O vídeo do PewDiePie pode ter sido porque isso aqui vai reverberar, tá reverberando, na verdade, na gringa, né? Muitos criadores da gringa, grandes, eles divulgam bastante o Linux, né? E aqui, o fato dele ter divulgado isso aqui e a galera do Linux ter elogiado o vídeo dele, galera, porque não foi um vídeo ruim, foi um vídeo bom, e um cara que é muito grande e influente fazer um vídeo tão bom sobre o Linux. E vou falar uma coisa pra vocês, tá, galera? Eu acho que se a Microsoft perder a galera dos games, né, vai ficar complicado. A galera que joga no PC, se a Microsoft perder, vai ficar difícil, vai ficar complexo, porque hoje, né, acredito eu que a maior parte dos usuários de computador de mesa são pessoas que jogam, né? Claro que tem a galera do notebook e tal, né? Então, eu imagino que se a galera dos games ir pro Linux, decidir ir pra Linux, e a gente chegar num ponto que Linux seja melhor pra games do que o Windows, vai ficar complicado. Eu começo a perceber mais vídeos do pessoal falando mais de Linux, sabe? E é muito louco isso, porque já faz alguns meses, né, galera? Eu vou falar pra vocês que o Windows, ele tem me incomodado algumas coisas, né, galera? Porque o que acontece? Por que eu uso o Windows, tá, galera? Hoje em dia, eu só uso o Windows pra instalar os aplicativos que eu quero. Eu não uso nada do Windows, sabe? Eu só uso pasta e os programas que eu quero. Eu já não uso mais nada do Windows, né? Pra mim, ele é só um negócio ali que fica rodando pra eu instalar os programas que eu quero usar. E hora ou outra, ele faz tem algum bloatware nele, né? Esses dias atrás apareceu um negócio na barra de pesquisa aqui da IA do Microsoft, foi uma coisa que me incomodou na época. Eu lembro que a galera falando, se você não sei o que, galera, é chato, mano, é chato. Se você não escolheu aparecer alguma coisa aqui, é muito chato aparecer, né? Então, e o PewDiePie, inclusive, comenta isso no vídeo dele, né? Ele fala, eu simplesmente estava incomodado com o Windows e fiz uma mudança. E é isso. E achei engraçado ele fazer esse vídeo agora, porque eu não sei se é todo mundo que tá pensando nisso, mas muita gente que tá pensando no Windows, né? Pensa em testar o Linux. Eu não vou testar ainda, tá, galera? Eu ainda preciso... Tem umas coisas na minha vida que eu preciso resolver, né? Mas a hora que eu tiver um tempo, que sobrar um tempo ali livre e tal, eu pretendo testar o Linux. Só que o que acontece? Eu ia testar em um outro computador, né? Eu instalando e tal, pra ver como é que pra ver como é que funciona, se eu me acostumo com ele. Porque, pô, você tirar o sistema operacional do seu computador e instalar outro, e aí você não se acostuma, né? Porque eu acho, né, que o Linux não é pra todo mundo, né, galera? Eu ainda tenho esse pensamento que pra algumas pessoas o Linux talvez não seja o melhor. O PewDiePie não, o PewDiePie ele fala o contrário. Ele fala assim que se você testar o Linux, você não volta mais. Ele fala assim, se você você pode deixar os dois aí no seu PC, tanto o Linux quanto o Windows, né? E aí você liga o Linux e volta pro Windows quando você quiser, mas ele fala assim, você não vai voltar, você não vai, né? Só que eu já vi muita gente comentando, eu já vi muitas pessoas que não acostumaram com o Linux. Eu já vi muitos comentários, muitas pessoas falar, eu não me acostumei com o Linux, né? Eu não consegui me acostumar e tive que voltar pro Windows. Eu já vi muitos relatos disso, né? De gente que acabou voltando pro Windows porque não se acostumou e tal. Mas enfim, né? Eu já testei o Linux há muito tempo atrás, né, galera? Num computador de um amigo meu, assim, ele comprou um PC que só vinha com o Linux instalado, né? E ele depois instalou o Windows, né? Ele vivia elogiando o Linux, que não sei o que lá, que não sei o que lá, daí ele mudou pro Windows, né? Isso há, o quê? 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, há muito tempo, né? Mas enfim, eu pretendo testar o Linux, principalmente agora porque tá sendo divulgado bastante que ele tá bom pra games, né?
Acho que eu vou de Ubuntu ou vou de Mint, né? Eu acho que esse é um problema também, né? Eu acho que tem que ter uma distro padrão fácil pro cara que vem do Windows, né? Parece que é essa Mint, né? Só que eu sinto que isso não é tão divulgado, né? Porque o pessoal fala assim, né? Ah, você vai escolher tal uma distro pro Linux e aí tem bastante gente que vai criticar. Então isso já é uma barreira, né? Eu acho que tem que ter a distro que seja fácil de usar, porque nem todo mundo, né, galera, é o user de computador e tal, que fica mexendo em tudo. Tem muita gente que só quer o computador ligado, né? Então eu acho que seria bom que tivesse uma dessa. Tem, né, se eu não me engano é a Mint, me corrijam se eu estiver falando bobagem, tá, galera? Se eu não me engano é essa Mint aí, Mint, né, sei lá como que pronuncia. Enfim, mas eu pretendo testar o Linux, e se vocês quiserem eu faço o vídeo também quando eu testar. Mas olha, o vídeo do PewDiePie foi um bagulho doido, hein? Não sei. Mas é aquela, né, galera? De novo, Linux eu não sei se é pra todo mundo, mas eu vou testar. Acho que vale a pena a tentativa, né? É isso então, galera. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais.